A beleza das estações. Deixa eu ver, meu Deus, esqueci a senha. Moisés está aí? Hoje eu estou patrocinada pela Genial. O meu Mac pifou. E eu falei, Moisés, me socorre, porque eu não consigo enxergar a palavra no celular. E aí ele me emprestou o iPad dele. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia fala um pouco sobre as estações, né? Sobre esses momentos que a gente passa na vida. É muito comum a palavra de Deus fazer essa comparação, né, entre a nossa vida, a vida do homem, e o tempo e a natureza, né? A chuva, o vento, as árvores. E em Eclesiastes a gente vê isso, né? A passagem das estações. Lá no capítulo 3, o sábio diz que há tempo de chorar e há tempo de sorrir, de se alegrar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de semear e há tempo de colher aquilo que foi semeado. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Então a nossa vida ela vai acontecendo, né? Dentro desses ciclos. E muitas vezes a gente passa por essas estações. Eu acho que por mais que a nossa vontade seja de sempre dar bons frutos e sempre florescer, né, constantemente, com as coisas acontecendo do nosso jeito e alinhadamente, às vezes nós passamos por momentos desafiadores e de dificuldade, não é verdade? Então as estações elas mudam. E se a gente não reconhece as estações em que nós estamos, a gente acaba pecando e falhando no meio do processo. Às vezes a gente torna o processo mais longo. Eu disse aqui para as meninas que muitas vezes nós oramos para Deus e nós clamamos, Senhor, me dê um milagre. Senhor, né, vem de maneira estrondosa sobre mim, se manifesta sobre a minha vida. Mas às vezes Deus não tem um milagre para a gente, Deus tem um processo. Porque Ele é perfeitamente capaz de pegar a água da nossa vida e transformá-la em vinho assim, ó. Mas, às vezes isso não é o que Ele quer. Às vezes Ele precisa levar a gente para um lagar. Às vezes a gente precisa ser pisado. Eu vi uma frase um tempo atrás, acho que foi até a Nara que me mandou, que dizia... A lagarta ela não precisa de um milagre para poder virar uma borboleta, não é verdade? Ela precisa do quê? Ela precisa de um processo. E da mesma maneira, às vezes, existem coisas, né, no nosso coração, existem facetas da nossa personalidade, existem lados, né, da moeda e quesitos do nosso chamado que só vão brotar e aparecer se nós formos refinados no fogo. Eu sei que você não veio aqui hoje querendo ouvir isso. Mas em alguns momentos da nossa vida nós passamos por essas fases. E aí nós entramos em invernos rigorosos. Nós passamos por primaveras, verões, outonos. E a nossa vida vai acontecendo dentro desses ciclos. E o que eu queria dizer para você hoje é que você não deve desperdiçar essas temporadas. Você precisa aproveitar bem todas essas estações. E dentro delas, fazer mudanças na sua vida e seguir em frente e continuar caminhando. Então eu queria começar com você pelo outono. Quem gosta do outono? Eu amo o outono, é minha estação preferida. Não é? É a melhor, assim, disparada. O outono ganha de longe. Por quê, gente? O outono, ele é o tempo, assim, da estabilidade, né? Você tá vindo do verão, aquele calor invernal. Chuva sem parar. Ô, gente, eu preciso orar muito, assim, para agradecer a Deus, louvar a Deus pelo verão. Eu passo uma prova lá em casa.
Eu fico o verão inteiro, gente, sem conseguir pedir delivery na minha casa. Por quê? Porque chove e ninguém consegue subir o meu morro. Ninguém consegue subir o morro da minha casa. Eu fico assim, meu Deus, quando vai acabar essa chuva? E aí chega o outono, né, a gente entra numa trégua. A chuva ela vai dando um sossego, uma paz. E a gente começa a ter aquele céu bonito, né, de brigadeiro. Aquele céu azulzinho, limpo. O tempo fica mais fresquinho, mais agradável, não é verdade? E o pôr do sol, gente? Aquele céu laranjadinha. Mas o outono é também a estação que nos ensina a deixar ir. A abrir mão. No outono nós precisamos desaprender coisas que nós já aprendemos. Nós precisamos nos reconstruir. Abandonar coisas antigas e tomar posse de coisas novas. Você já se perguntou por que as árvores elas ficam ali peladinhas, gente, no outono? Porque no outono os dias eles são mais curtos. Então a árvore ela recebe menos luz. Menos luz é igual a menos clorofila. Então ela não fica verde. E aí essas árvores elas vão encerrando gradativamente o suprimento de água e de glicose que vai da raiz, dos galhos até as folhas. E elas vão secando e morrendo. Por que ela vai fazendo isso? Porque ela precisa separar, guardar energia para a próxima estação, que é o quê? É o inverno. Então ela não se desgasta, sabe? Ela se poupa. Ela precisa fazer isso para poder se manter nutrida, para poder se manter hidratada. E às vezes a gente também precisa fazer essas coisas, não é verdade, na nossa vida? Deixar coisas irem embora. Eu não sei você, mas eu não gosto muito de mudança. Eu sou fleumática, gente. Meu temperamento é assim, eu gosto das coisas estáveis para sempre, por sempre. Por mim, podia ser tudo do mesmo jeito todo dia. Mudança me assusta um bocado. E aí a gente entra, às vezes, em algumas estações de transição. E quando nós entramos nessas estações de transição, as coisas elas ficam extremamente dolorosas. Porque você que estava acostumado ali com a sua zona de conforto, com a sua maneira de tocar a vida, de enxergar os planos de Deus e aquilo que Ele estava fazendo, você precisa se redescobrir. Transicionar o teu pensamento e olhar com uma nova perspectiva aquilo que está acontecendo na sua vida. É incômodo. A mudança, ela é dolorosa. Mas você quer saber o que dói mais que mudar? Estagnar. Ficar parado. Então, muitas vezes, você tem um acúmulo de coisas na sua vida que não te servem mais. Você está usando energia desnecessária para poder manter aquilo. Você precisa, sabe, só abrir mão. É doloroso demais. Mas o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses no capítulo 3, no versículo 13. Deixando as coisas que ficam para trás. Lá atrás eu sigo para onde? Para o alvo, eu vou para frente. Isaías no capítulo 43, ele diz: não se lembrem das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, olha para isso. Coisas boas aconteceram lá atrás também. Mas não se apegue a essas experiências. Lá em João, no capítulo 15. Jesus diz assim, versículo 1.
João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhes falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quantos aqui querem ser frutíferos? Quantos querem prosperar em Jesus? Você quer florescer, meu irmão? Agora você quer ser cortado? Porque Jesus está dizendo aqui que se você for frutífero, você vai ser cortado. Se você não for frutífero, você também vai ser cortado. É mais ou menos o se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você precisa trabalhar coisas. Está dando fruto, ele poda para que dê mais fruto. Não está dando fruto, ele corta e joga fora. O que significa, meu irmão, que existe dor em morrer. Mas também há dor para crescer. Há dor para permanecer a mesma pessoa, a mesma coisa. E também tem dor para mudar. Você precisa escolher que tipo de dor você quer sentir. Agora, do outro lado do corte, tem morte. Do outro lado da poda, tem glória. Então, quando você decide se submeter ao processo e entrar dentro daquilo que Deus está fazendo, aceitar a poda, não lutar contra ela, mas entender o que Ele está querendo trabalhar em você, você se prepara para poder dar mais frutos. Eu não sou botânica, eu não entendo muito de plantas, estudei com a minha sogra também. Mas eu sei que se você olha ali para uma árvore e ela tem galhos mortos, você precisa cortar esses galhos. Você precisa tirar eles dali. Porque se você não fizer isso, essa árvore ela vai gastar mais energia tentando manter esses galhos mortos vivos do que manter saudável a árvore que está ali viva ainda, funcionando, operante. Então ela vai se concentrar naquilo que já morreu. O que vai acontecer com essa árvore? Ela vai desnutrir. Ela vai enfraquecer. E aí eu me pergunto, quantos de nós não estamos aqui hoje, de repente desnutridos espiritualmente, porque nós estamos concentrando a nossa energia naquilo que já foi, já morreu. Era para você estar recebendo saúde de Deus, era para você estar, enxertado em Jesus Cristo. Mas você está perdendo o seu tempo com aquilo que ficou lá atrás, com escolhas que você já fez, com erros que já cometeram contigo, com mágoas passadas, com relacionamentos que já eram para ter ido embora. Deus quer te dar novas direções. Deus quer apontar você para novos lugares, mas para isso você precisa deixar ir. Para isso você precisa concentrar a energia onde interessa. E você precisa deixar a poda acontecer. Então Jesus às vezes vem com aquela tesourona para o nosso lado, né? E você está ali, poxa, dando fruto, yes! Eu estou arrebentando para a glória de Deus. E aí de repente ele chega com aquela tesoura e você, opa, não, Senhor, por favor, não. Agora não, eu não quero. Mas precisa passar pelo processo. Eu pesquisei e eu descobri que o principal objetivo das estações é promover uma renovação contínua, evitando a inércia e estagnação. Então, se você realmente quiser florescer em Deus, você precisa estar disposto a desistir
de algumas coisas que não servem mais para o propósito que Ele te chamou. Às vezes de sonhos que não eram para ser seus. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a gente está fracassando e que está tudo errado, tudo fora do lugar, porque nós estamos nos medindo com a régua do outro. A gente está sonhando o sonho do outro. A gente está, absorvendo coisas que Deus não pediu que a gente absorvesse. Deus está ali querendo te entregar coisas novas. Deus quer te ver e fazer florescer, mas você está apegado. Então se submeta à palavra de Deus. O outono é a estação de se submeter. E o inverno? Ah, meu querido, o inverno ele acontece para todo mundo, né? Ele vem. Ah, eu estou querendo pregar o caos aqui? Claro que não, meu irmão, eu sou da palavra da fé. Mas, enquanto nós estamos aqui nessa terra, a gente vive as nossas dores de cabeça. Nós vivemos situações em que nós precisamos confessar a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. E no inverno, é um momento em que o outono já levou tudo. E aí você não tem mais flor, você não tem mais fruto, você não tem mais folha. Não tem nada onde você, possa se segurar, você não tem lugar para se esconder. Você está nu, você e Deus. E aí é o momento em que a gente descobre se realmente há um Senhor assentado no trono do nosso coração. Se nós realmente confiamos na soberania e na bondade dEle, nós sabemos que existe um Deus que é poderoso, que é magnífico, que é grande e excelso, mas que também se interessa por nós. Ou nós colocamos um pé atrás. Eu descobri também que na Bíblia, a primeira menção da palavra estação, ela aparece com o significado de tenda de encontro, lugar de encontro. As estações são os momentos em que Deus nos encontra. E o inverno não é diferente disso. Pode estar frio, mas Ele vem para poder aquecer os nossos corações. Lá em Deuteronômio, no capítulo 16... diz assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, Ele os tirou do Egito. Deus está estabelecendo aqui um período sagrado para o povo de Israel. E Ele está dizendo: separem o mês de Abibe. O mês de Abibe para eles é o nosso janeiro, é o comecinho do ano. E sabe de uma coisa? Tá frio. Para eles é frio. Mas foi exatamente esse momento que Deus escolheu para poder livrar e libertar esse povo. E não bastasse estar frio, Ele escolheu que fosse o quê? De noite. Meu irmão, pense por um momento no quão tenebrosa foi aquela noite, aquele momento. Quão assustador foi aquilo. O Egito todo sofrendo, no escuro, no breu. O povo hebreu com medo, temendo, ceando rapidamente, celebrando a primeira Páscoa. E a Bíblia diz: corram, comam e vão embora, rápido, no meio da noite. Mas às vezes são nesses momentos que o Senhor nos encontra. No frio, no meio da noite. São nesses momentos que Ele escolhe nos livrar, estender a sua preciosa e poderosa mão e nos puxar de volta. Deus não se prende às nossas circunstâncias. Então às vezes você olha ao seu redor e parece tudo muito difícil demais.
complicado demais, mas Deus não se importa com isso. Ele faz o que Ele tem que fazer, quando Ele acha que é necessário fazer. No momento certo, na hora exata, mesmo que para você possa parecer que esteja tudo fora do lugar, bagunçado. E aí, nesses momentos, meu irmão, ofereça aquilo que você tem. Eu tenho uma fagulha no meu coração. É isso daí que Deus quer. Isso serve para Ele. Hoje eu consigo um versículo. Amém. Se apegue a esse versículo. Hoje eu consigo orar, me colocar diante de Deus. E eu consigo fazer isso por 1 minuto. Faça isso. Mas se renda a Ele. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Eu gosto muito dessa história. Moody conta a história de um menino criado em um orfanato inglês. Aquele menino nunca aprendera a ler ou escrever, mal sabia falar. Tudo o que sabia era o alfabeto. Um dia, um pregador itinerante visitou as crianças e disse que se estivessem com problemas, deveriam orar a Deus e Deus as atenderia. Esse menino cresceu e um dia encontrou o emprego de pastor de ovelhas. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia mantê-las juntas. Lembrando-se das palavras do pregador, ele decidiu orar e pedir a Deus para ajudá-lo a controlar as ovelhas. Um homem passando pelo campo ouviu e quando olhou para ver quem era, viu um menino de joelhos, recitando o alfabeto. A, B, C, D, E. Perguntou-lhe o que estava fazendo. E o menino disse que estava orando. O homem logo reagiu: isso não é orar. Você está recitando o alfabeto. E o menino respondeu: não sei orar. Mas acredito que se der a Deus tudo o que sei, tudo o que tenho, Deus poderia organizar as letras em uma oração e me dar o que eu preciso. Às vezes é o que você tem, meu irmão. Mas fala com Ele. Coloca diante dEle. Senhor, é isso daqui que eu tenho. Às vezes eu não consigo nem orar, nem colocar em palavras. Mas segura a minha mão, me estende. Sabe, fortalece os meus ombros. Ajuda com os meus joelhos vacilantes. Às vezes é só isso que você tem, mas é só isso que Ele precisa. O silêncio, ele pode ser absurdo, profundo no inverno. Às vezes é cortante, mas é o momento em que Deus constrói em nós uma sensibilidade espiritual. Porque nós precisamos buscar Ele ainda assim, mesmo que pareça que Ele não esteja dizendo nada, mesmo que pareça que Ele não esteja falando nada. Existe um Senhor assentado no trono e eu vou até Ele. E eu mantenho a minha fé inabalável. Então eu queria te dizer hoje, se você está passando por um período difícil, de depressão, incerteza, de fracasso, de rejeição, decepção, recorra ao Senhor. Não luta contra isso. Não lute contra o processo. Você precisa aceitar a dor feliz, rindo de orelha a orelha. Claro que não. Isso é loucura, o nome disso. Ninguém consegue isso. Mas você vai até Ele sabendo que não há nada que Ele não possa fazer por você. E que Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, nem tudo é bom. Mas se está acontecendo, sabe, Deus não acabou ainda. Eu gosto muito daquela música de vez em quando o Galo coloca pra gente no começo do culto. Joy in the morning. Eles cantam muito isso, eles repetem isso várias vezes. Haverá alegria ao amanhecer. No raiar do sol, a alegria vai vir. E se não é bom,
é porque Ele não acabou ainda. Ele ainda está trabalhando nisso. Se não é bom, é porque Ele ainda está operando. Porque a promessa é de que no amanhecer haverá alegria. Não se renda à incerteza. Permaneça firme. No verão. Ainda não. Primavera. Lá em Cânticos, no capítulo 2, versículo 11. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. O inverno nos ensina a confiar e a primavera nos ensina a desfrutar. Mas meu irmão Sérgio esforando, ok? Sabe o que isso quer dizer? Que você pode viver todas as estações num dia só. E às vezes a gente vai ter umas primaveras acontecendo dentro do nosso inverno, dentro do nosso outono. E você precisa aprender a desfrutar. A primavera ela é tempo de grandes milagres, de grandes maravilhas. É um momento em que nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que está acontecendo, por menor que seja. Eu falo muito com as meninas, gente, vocês precisam ser mais emocionadas mesmo, entendeu? Ficar feliz com pouca coisa. Se apegar à alegria. Às vezes por mais ínfimo que seja. Mas reconhecer aquilo que Deus está fazendo no momento. Sua vida pode não estar como você desejou que estivesse. Mas Deus está trabalhando nela. Você tem um lugar para poder repousar a tua cabeça, meu irmão? Aprenda a desfrutar. Aprenda a celebrar isso. Os pequenos milagres do dia a dia. A Tish Warren que fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente foca tanto em grandes coisas, nos momentos extraordinários, né? Nas entradas triunfais de Deus, que a gente diminui o espaço daquilo que é pequeno. Dos pequenos milagres que nós provamos todos os dias. Eu olho para o Tito e, nossa, eu já tive muitas preocupações com o Tito. Muitas preocupações, da barriga até hoje. Mas quando eu olho para ele, eu não posso deixar esse sentimento de preocupação me dominar. Porque ele está ali, ele está do meu lado. Ele está me gritando no meio da noite. Ele está cheio de vida, correndo pela casa. Então eu celebro as pequenas, grandes bênçãos. O fato de acordar todas as manhãs, respirando, tendo saúde para poder cuidar da minha casa, dos meus, da minha família. Poder me gastar, me doar. É cansativa a vida? Ô, meu irmão. A Eva que o diga, que deu para me acordar agora 3, 4 vezes de noite. Mas eu quero é isso mesmo. Eu vou chegar no final da minha vida e eu vou falar o quê? Vivi do jeito que eu queria, dormi até a hora que eu quis. Eu vou chegar no final da minha vida e eu vou dizer, eu fui vela aqui nesse lugar, eu me gastei. Eu me dei, eu me doei, eu me entreguei, eu servi. E eu desfruto disso.
Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham e aproveitem a vida e a tenham em abundância. Em plenitude, até transbordar. Quando Jesus está falando de vida aqui, Ele está falando de Zoe. Vida Zoe é o quê? É vida completa. Sabe, é vida transbordante. Você não precisa ficar rindo para tudo de tudo. Mas você precisa, sabe, ter essa tranquilidade, calma. Essa paciência de olhar para as coisas e saber que Deus está trabalhando. A alegria de saber que você tem um Senhor. Não espere o quando, meu irmão. Desfrute daquilo que Deus está fazendo agora. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita em nós. O mesmo Espírito que, meu Deus, fez Jesus levantar. Gente, vocês viram a peça da Páscoa? Que coisa maravilhosa. O mesmo Espírito que fez aquilo dali, que ergueu Jesus, hoje habita dentro de você. Que dificuldade pode derrubar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a gente chega no verão. Porque toda estação tem início, tem fim. Eu gosto muito do livro de Provérbios e como eles repetem lá insistentemente o trabalho das formigas. E o fato da formiga gostar de trabalhar no verão. As formigas não são um povo forte, diz a Bíblia. Todavia, no verão, preparam a sua comida. E aí o sábio conclui que a formiga é mais sábia que muita gente. Porque ela faz os seus depósitos. Às vezes eu acho que a gente precisa dessa diligência, sabe? Eu acho que o verão é o tempo da diligência, do cuidado, da fidelidade. É o tempo de você aprender, se dedicar à palavra, ser ensinado por meio dela, abrir um reservatório no seu coração, se dedique àquilo que Deus está falando. Às vezes nós oramos pedindo: Senhor, aumenta a minha fé. Me dá fé. Quando a Bíblia está dizendo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Não é para orar pedindo fé, é para ler a Bíblia. É para se encher de palavra. É para se dedicar às escrituras. Muita gente vive mendigando farelos espirituais. Quando Deus quer colocar um banquete para nós. E aí você vive de crise em crise. Né? Entra o inverno, você, ai que desespero, meu Deus, olha para mim, socorro. Sai o inverno, você... Tudo bem, tudo certo, tudo no lugar. O tempo de cantar chegou e acabou. Ah, Senhor, manda chuva sobre mim. Abre as comportas do céu sobre a minha vida. Você está obedecendo a palavra? Olha o que a Bíblia diz lá em Levítico. No capítulo 26. No versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita,
E as árvores do campo darão o quê? O seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. É tão fácil, meu irmão. Já diria o poeta Thales Roberto. É fácil demais e vem paz, a gente que complica tudo. Se você obedece os mandamentos, se você crê na palavra de Deus e coloca ela em prática, a Bíblia promete para você chuva em abundância, colheita em abundância, segurança, paz, alegria. O que acontece é que muitas vezes a gente pega momentos de dificuldade, momentos estressantes, e a gente vai sacrificando valores, princípios importantes nesse altar. No altar daquilo que é imediato. Então as nossas escolhas, as nossas decisões, elas ficam esperando gratificação imediata. Porque você se cansa. Você vai seguindo os princípios. E você percebe que as coisas no reino de Deus, às vezes acontecem gradativamente, gradualmente. E tudo que você tem, às vezes, para poder fazer é colocar um pé atrás do outro. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 4, não se cansem de quê? De fazer o bem. De fazer o que é bom, de fazer o que é correto. Por quê? Porque vocês vão colher no tempo certo, se vocês não desfalecerem. Meu irmão, se ele está falando isso, é porque fazer o bem cansa. Às vezes a gente fica cheio. Mas existe uma promessa se você não desistir. Existe uma promessa se você não negociar princípios e valores. Existe uma promessa se você continuar. No tempo certo, você vai colher. O salmista diz que o homem justo, o homem correto, o homem bom, ele é como uma árvore que está plantada onde? Junto aos ribeiros, ele está ali firme e estável. E no tempo certo, ele dá os seus frutos. No tempo certo, na estação correta. Se você está firme na palavra do Senhor, se você crê que aquilo que Ele disse é real, é verdade, você não tem por que temer, porque você vai frutificar e florescer. Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Não sei qual estação você está vivendo, mas se mantenha diligente, se mantenha fiel. A Bíblia diz que o reino de Deus é como aquele homem que encontrou um tesouro muito precioso e valioso num campo, não é verdade? E que com muita alegria vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. É como aquele homem que encontrou uma pérola de grande valor e com muita felicidade vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. Não negocie aquilo que é importante, aquilo que Deus estabeleceu. Permaneça firme ao longo das estações. Deixe a sua raiz
na beira das águas? Porque com o tempo, meu irmão, você vai perceber que pode ter ido tudo embora. Pode ter caído galho, pode ter caído fruto, pode ter caído folha. Mas você não é a folha que se foi. Você é a árvore. Você é a raiz. Permaneça plantado. Senhor, nós te louvamos porque a sua promessa é de que o Senhor estaria conosco. Jesus veio, Ele viveu essa vida de obediência. Viveu uma vida plena diante do Senhor. Sofreu, morreu no nosso lugar, ressuscitou e nos ressuscitou também juntamente com Ele. Para que nós pudéssemos desfrutar do Seu Espírito. Para que nós pudéssemos desfrutar da Tua presença, desfrutar do Teu calor. Então eu oro agora para que em nome de Jesus, o Senhor regue raízes aqui hoje. Para que os meus irmãos sejam nesse momento fortalecidos. Eu não sei se eles estão em momentos de indecisão, se eles estão vivendo um inverno tenebroso ou um outono, em que eles têm que deixar coisas irem, ou uma primavera ou verão, mas que eles estejam firmes, Senhor, inabaláveis. Deus, eu oro aqui por pessoas que se movem por princípios e não por preferências. Pessoas que conhecem a Tua vontade e que mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio aos sentimentos contraditórios, ficam firmes porque foi o Senhor quem disse. E se o Senhor disse, nós temos garantia. Em nome de Jesus, toma os nossos corações, Senhor. Toma a nossa mente. Nos ajuda a caminhar ao longo das estações das nossas vidas. Nos ajuda a trocar de fardo, porque às vezes até isso é difícil. O Senhor nos diz, me entrega. Me dá o teu peso, me dá o teu fardo, deixa isso ir. E toma do meu que é leve, que é suave. Às vezes nós seguramos. Mas Deus, eu oro para que agora em nome de Jesus, meus irmãos entreguem o controle. Pai, que se entrou alguém aqui angustiado, frustrado, triste, que essa pessoa experimente agora da paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. E da doce presença do Teu Espírito Santo, que mesmo em meio às perturbações da vida, nos garante que tudo ficará bem.